A paz do Senhor Jesus. Seja muito bem-vindo ao Jovem Cristão. Que Deus possa abençoar a sua vida, família, casa e ministério. Este vídeo faz parte de uma sequência de vídeos, uma série baseada em uma passagem bíblica. Para você ver o vídeo antecedente a este, que faz parte desta série, eu vou estar deixando o link do mesmo na descrição. Que Deus possa abençoar as nossas vidas. Hoje, quero estar lendo uma passagem que é o tema central desta série de vídeos, que se encontra no capítulo 4, versículo de número 17 do livro de Romanos. E assim vai dizendo: Como está escrito: Por Pai de muitas nações te constituí, perante aquele no qual creu, a saber, Deus, o qual vivifica os mortos e chama as coisas que não são como se já fossem. Meus irmãos, Deus vai direcionar uma palavra aos romanos usando o apóstolo Paulo. No capítulo 3, versículo 17, Paulo, falando acerca de Abraão, vai nos mostrar o poder de Deus que vivifica os mortos e chama as coisas que não são como se já fossem. Algumas histórias podem vir à tona para refrescar a nossa memória acerca deste tema. A segunda a qual quero trazer no vídeo de hoje é a história de José. Uma das primeiras vezes que José aparece no texto, ele aparece em um relato de sua mãe, que fora chamada Raquel, que deu à luz pela primeira vez, pois antes era estéril. José pode significar o que acrescenta, aquele que acrescenta, ou acréscimo do Senhor. É um nome que tem bastantes significados que seguem uma mesma linha de raciocínio. Ele leva esse nome em um contexto do próprio desejo que sua mãe tinha de ter mais um filho além dele. Assim como diz no livro de Gênesis, capítulo de número 30, versículo de número 24. Vamos ler. E chamou seu nome José, dizendo: O Senhor me acrescente outro filho. O nascimento de José marcou o tempo em que Jacó decidiu conversar com seu sogro, que também era seu tio, cujo nome fora Labão, pedindo acerca de deixar a terra de seu sogro para ir para a sua própria terra. Labão vai resistir ao pedido de Jacó. Afinal, nós vemos que o rebanho de Labão multiplicou-se de uma maneira gloriosa desde a chegada de Jacó naquele lugar. Todavia, sabemos que Deus tinha um propósito em Jacó permanecer ali por mais um tempo. Neste tempo, Deus vai engrandecê-lo, dando a ele muitos rebanhos, servas, servos, camelos e jumentos. Depois disto, Jacó vai intentar sair daquele lugar, debaixo da direção que ele recebeu de Deus. Vai intentar e cumprir, fugindo da terra de Labão. Agora, no capítulo de número 37, vamos ver Moisés nos relatando com mais propriedade a história de José. José fora o 11º filho de Jacó, também fora considerado filho da sua velhice. Era um dos que mais Jacó demonstrava amor, afinal, tanto ele como seu irmão menor, chamado Benjamim, eram filhos da sua esposa amada, que acabou morrendo após o parto do seu segundo filho. O ponto de vista que quero trazer à tona, que se encontra na passagem, é acerca dos sonhos que José teve. Vamos ler um pouco. Sonhou também José um sonho que contou a seus irmãos. Por isso o aborreciam ainda mais. E disse-lhes: Ouve, peço-vos, este sonho que tenho sonhado. Eis que estávamos atando molhos no meio do campo, e eis que o meu molho se levantava e também ficava em pé. E eis que os vossos molhos o rodeavam e se inclinavam ao meu molho. Versículo de número 9. E sonhou ainda outro sonho, e o contou a seus irmãos. E disse: Eis que ainda sonhei um sonho, e eis que o sol e a lua e 11 estrelas se inclinavam a mim. José tem sonhos, e
conta-os, mas é incompreendido pela sua própria família. Seu pai e irmãos duvidam daquilo que ele havia sonhado, mas algo que o Espírito Santo ministra em meu coração é que o desejo de ser exaltado de sobremaneira acima dos seus irmãos não era algo que José teve espontaneamente. Deus fez com que José sonhasse, e eu creio que até no ato deste jovem contar os sonhos que teve, nós vemos um propósito divino. O ódio dos seus irmãos só se intensificou mais após ouvir os sonhos. E assim, isso foi um fator crucial que levou seus irmãos a jogarem ele naquele poço e depois vender ele àquela companhia de midianitas e ismaelitas. Ou seja, Deus tinha um propósito com José. Longe da parentela, longe da casa de seu pai Jacó, Deus tinha um propósito com José em uma terra estranha e difícil de se estar. Mas, para isso acontecer, foi necessário que ele tivesse e contasse os sonhos. Meus irmãos, muitas vezes nos baseamos nesta passagem para argumentar acerca do sonho que nós temos para a nossa própria vida. Mas o que vemos aqui é algo totalmente diferente do que nós comumente associamos ao pegar esta passagem e associar com nossas vidas. Sim, Deus realiza sonhos, mas precisamos ter a consciência que os sonhos que Deus sonha para nós são sonhos que envolvem propósitos. Não é para saciar a nossa sede de ter e possuir, mas sim para concretizar o anseio de pregar e ganhar vidas para o reino de Deus. Até no sonho de exaltação, qual o Senhor havia dado a José, existia um propósito celestial. Nós vemos que foi a concretização de algo que Deus já havia falado a Abraão lá atrás, porque por intermédio da vida de José, toda a casa de Jacó desceu ao Egito, e assim a nação se multiplicou e enfrentou os 430 anos do cativeiro egípcio. Olha, meu querido irmão e minha querida irmã, os sonhos que Deus tem para a sua e para a minha vida sempre são sonhos carregados de propósitos. José enfrentou um processo de 13 anos para vivenciar a concretização de um sonho, qual não fora ele que teve de si mesmo, mas tal sonho que ele recebeu do Todo-Poderoso. Não podemos esperar receber da parte de Deus a concretização de sonhos que são baseados no ego humano, sonhos que muitas das vezes na nossa frustração e ódio nós sonhamos nos baseando em querermos humilhar, destruir e se vingar de pessoas que nos fizeram algum mal. Tais sonhos são sonhos sem propósitos celestiais, que visam somente o bem-estar do nosso ego. Então, deixemos de lado todos os sonhos que o inimigo tem nos induzido a sonhar e procuremos os sonhos que Deus tem para as nossas vidas. Inicialmente olhamos para José, improvável, inexperiente, invejado, mas escolhido. Você pode estar sofrendo hoje com o processo do preparo de um sonho qual o Senhor sonhou para a sua vida, mas quando o propósito for revelado, você entenderá o porquê o processo foi tão difícil. Porque Deus chama as coisas que não são como se já fossem. Deus chamou José, ainda na condição de um dos menores da sua casa, para se assentar sobre o trono. Creia que Cristo está te preparando para algo maior e melhor do que você possa imaginar. Não se baseie nas condições que não são favoráveis, mas procure em Deus aquilo que Ele tem para a sua vida. Creia que o seu momento, o momento do processo é passageiro, o momento da dor é momentâneo. É só por um tempo, é temporário, é momentâneo, é passageiro. Você está passando por aí, não é lugar de morada. A sua morada é na terra da promessa. Aleluia. Então que possamos entender que muitas das vezes Deus nos prepara
para o tempo da promessa a partir do tempo do processo, porque o tempo do processo revela o quão grande é a promessa. Se o tempo do processo está sendo difícil, está sendo grande, entenda a promessa. O tempo do processo será abundantemente maior do que o tempo do processo. José enfrentou 13 anos para se assentar em um lugar, qual os seus outros 11 irmãos não tiveram a capacidade de se assentar. Porque quem passa por aquilo que os outros não passam, tem a capacitação celestial para vivenciar aquilo que os outros nunca terão a capacidade de vivenciar. Então entenda, esta prova, esta luta, este processo é Deus te preparando e capacitando para vivenciar algo que os outros ainda não vivenciaram. Pois nós somos escolhidos por Deus para passarmos por coisas que não entendemos, mas depois vivenciar coisas que vamos entender. Valeu a pena passar, valeu a pena enfrentar, valeu a pena chorar, pois a promessa será abundantemente maior do que o processo. Amém? Que Deus te abençoe em nome do Senhor Jesus. E se você já gostou deste vídeo, eu te convido a se inscrever neste canal, ativar o sininho das notificações e curtir este vídeo para que você venha sempre receber novos vídeos em nome do Senhor Jesus. Que Deus possa te abençoar, que possamos ser cheios dos sonhos que Deus tem para as nossas vidas. Amém? Deus abençoe em nome do Senhor Jesus.